Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero, a partir deste momento, dizer aos nossos irmãos aqui da Igreja Cristã Batista Bíblica que é sempre uma bênção estarmos neste lugar, é sempre uma alegria estarmos neste lugar, casa de oração, embora nós estejamos ainda nesse domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, onde se comemora o domingo da ressurreição do Senhor Jesus, ou quando comemoramos esse dia, estejamos sozinhos, né? Não totalmente sozinhos, porque a Simone, a minha esposa, está aqui, ela está, como ela sempre faz durante os cultos, me ajudando aqui com multimídia ali. Também a minha mãe está aqui comigo, mas os demais irmãos estão em suas casas. E o meu desejo é que o Senhor Deus, por intermédio de Jesus, seu Filho, que opera na igreja, que opera na vida do crente através da pessoa gloriosa do Espírito Santo, esteja enriquecendo a vida de vocês. Eu tenho um recado muito importante, embora os irmãos aqui da nossa igreja já o saibam, mas eu quero compartilhar com todos que estão acompanhando a partir de agora esse nosso culto de celebração a Deus através do Facebook, que a partir de quarta-feira, dia 7 de abril, quarta-feira, a partir das 19h30, nós estaremos reunidos aqui na igreja com um culto presencial, observando as recomendações do decreto que nos foi passado com respeito a distanciamento, a máscara e álcool gel, enfim, os cuidados que a nossa igreja e também todas as demais igrejas já vem tomando nesse espaço de um ano e meio, não é, Simone? Um ano e meio já que nós estamos enfrentando essa pandemia. Mas então, a partir de quarta-feira, nós estaremos aqui na igreja com um culto presencial, não é? E será uma grande bênção. Ainda não está confirmado a presença do pastor Carlos Matos, mas havendo a possibilidade, ele estará conosco aqui. O pastor Carlos Matos já esteve aqui na nossa igreja há aproximadamente 3 anos atrás, em um trabalho que foi feito aqui, e havendo possibilidade, ele estará conosco novamente. O pastor Carlos Matos é pastor da Igreja Evangélica Shekinah, na cidade de São José dos Campos, e também é diretor e fundador de um trabalho missionário junto a crianças no bairro Rio Comprido, em Jacareí. Um trabalho extraordinário, e ele estará falando, se for possível, ele está conosco na quarta-feira, a palavra estará com ele, e tenho certeza que será uma noite edificante, uma noite abençoada para a nossa igreja. Eu quero agradecer a Deus, a você, meu irmão, que está acompanhando esse culto, essa live. Que Deus abençoe a sua vida ricamente na pessoa do Senhor Jesus. Eu vou orar agora, dando início ao nosso culto, e eu vou apresentar um irmão muito querido, pastor Cláudio Gomes de Farias, marido da irmã Regiane, e pai de 2 filhos maravilhosos, a Rafaela e o Ricardo. É isso, né? Ricardo, né? Que Deus abençoe. Eu esqueço os nomes aqui, mas dessa vez deu certo. Nós estaremos orando agora pela vida do pastor Cláudio. Ele esteve entubado por alguns meses, passou pela UTI, está na UTI ainda, né? Não, hoje ele foi para o quarto já, mas passou aí 70 dias na UTI e teve complicações devido ao Covid, mas graças a Deus está se recuperando. Então eu vou agradecer a Deus neste momento pela vida do pastor Cláudio. Eu tenho orado sempre por ele, e nas minhas orações eu tenho pedido a Deus que nos conceda a oportunidade, segundo a sua vontade, de estarmos juntos, servindo a Deus com alegria, pregando o Evangelho de Cristo Jesus juntos. O Cláudio, antes de ser internado, muito nos ajudou, e também a sua família. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. É uma bênção tê-los como amigos,
e irmãos na pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Então, neste momento, eu quero orar, como faço sempre. Estarei agradecendo a Deus por todas as igrejas evangélicas na cidade de Santa Branca, a todos os pastores, pastoras e todos aqueles que estão inseridos com autoridade na pregação do Evangelho nesta cidade. Oro sempre para que o Espírito Santo use a vida de vocês poderosamente, em nome de Jesus, nesta cidade, para que o Evangelho, o genuíno Evangelho de Cristo Jesus, seja espalhado na cidade de Santa Branca, provocando mudança e transformação na vida das pessoas, daqueles que andam nas trevas, crendo que estão na luz, mas estão nas trevas. Se não se renderem a Jesus, não alcançarão a graça. É isso que a palavra de Deus diz, não é? Quem quiser se opor à palavra de Deus, cada um responda por si. Mas o apóstolo São Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, ele disse isso: não há nenhum outro nome pelo qual o homem venha a ser salvo que não seja pelo nome de Jesus. Então, a salvação está na pessoa de Jesus, o perdão dos pecados está na pessoa de Jesus. E o Senhor Jesus disse, está registrado lá no Evangelho, segundo escreveu São João no capítulo 10, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor Jesus disse ainda: ninguém vem ao Pai a não ser por meu intermédio. São palavras de Jesus. Então, a todos aqueles que estão debaixo dessa verdade, amém, glória a Deus por isso. As bênçãos do Senhor, a salvação do Senhor, o perdão do Senhor será derramado abundantemente sobre a sua vida. Eu quero então orar agradecendo a Deus por podermos iniciar essa live, esse culto da Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca. Vamos orar. Senhor Deus, quero lhe agradecer em nome de Jesus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos nesta casa de oração mais uma vez para louvarmos o nome santo de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso Redentor, aquele que foi pendurado na cruz do Calvário, aquele que derramou o seu precioso sangue para nos resgatar do poder do pecado, da morte e do diabo. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Pai Celestial, neste momento, em nome de Jesus, para a tua glória, eu quero colocar a vida do pastor Cláudio Gomes de Faria diante do Senhor, como temos feito durante a semana. Quero pedir que o Senhor, segundo o teu querer, segundo as tuas muitas misericórdias, restaure a saúde do teu servo, traga a ele força física, cura no seu corpo físico, para que ele continue, segundo o teu querer, Senhor, segundo a tua vontade, a fazer a obra de um evangelista que ele é. Que o Senhor conceda a ele a graça de deixar aquele hospital para continuar servindo ao Senhor, para continuar pregando o teu evangelho, o evangelho que traz vida, que traz cura e libertação para a alma do homem pecador. Que o Senhor abençoe o Cláudio neste momento, naquele leito de hospital. O Senhor já tem se manifestado favorável ao teu servo, mas quero pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor glorifique a Cristo na vida do Cláudio. Que o Senhor continue abençoando a Regiane, sua esposa, para que ela se alegre em Deus, para que ela testemunhe poderosamente daquilo que o Senhor tem feito em sua vida, segundo a vontade do Senhor nosso Deus. Que o Senhor também fale poderosamente aos corações dos seus filhos, da Rafaela e do Ricardo, para que eles sejam edificados cada dia mais na pessoa bendita de Jesus e em sua santa palavra. Quero pedir ao Senhor também que o Senhor cuide de nós aqui em Santa Branca, que o Senhor cuide da Igreja Cristã Batista Bíblica aqui, que cada família, cada irmão, irmã, cada jovem, cada adolescente, cada criança seja edificado na pessoa do Senhor Jesus e em sua santa, poderosa e bendita palavra. Que nós possamos continuar levando o evangelho genuíno, poderoso de Cristo Jesus nesta cidade de Santa Branca.
Quero também colocar os meus irmãos, amigos e companheiros de ministério, os pastores e pastoras que ministram a tua palavra nesta cidade de Santa Branca. Que toda palavra contrária que tenha sido levantada contra a tua igreja seja repreendida em nome de Jesus, e que o teu evangelho prospere abundantemente na vida das pessoas nessa cidade. Que verdadeiramente esta cidade venha comemorar, venha celebrar, venha cultuar o único Deus verdadeiro, a quem a igreja de Cristo pertence, a qual foi comprada, remida pelo sangue glorioso de Jesus, quando derramado na cruz do Calvário. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale aos corações daqueles que estão acompanhando esta live, como também os demais que estão acompanhando as demais igrejas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe em Cristo Jesus as autoridades desta cidade, que eles caminhem debaixo da tua palavra. Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E em nome de Jesus nós queremos pedir que o Senhor traga temor sobre esta cidade, que o Senhor traga paz, que o Senhor feche a boca de leões e faça prosperar a tua igreja que anuncia o Evangelho de Cristo Jesus. Nós estamos reunidos para a glória e honra do nome do Senhor. Espalha, Senhor, por tua graça este Evangelho transformador para a glória de Cristo Jesus. É em nome de Jesus que eu oro ao Senhor neste momento, agradecendo a tua bondade, as tuas muitas misericórdias e o teu amor glorioso manifestado a nós por intermédio da pessoa gloriosa de Jesus Cristo, o teu Filho. Amém. Eu quero nessa oportunidade fazer uma leitura do capítulo 53 do profeta Isaías. Serão na verdade 12 versículos, a partir do verso 1 até o versículo 12. Eu não terei pressa para fazer essa leitura, também não terei pressa para terminar o culto de hoje, embora eu irei terminar dentro do horário que nós estamos acostumados, mas não terei pressa. A palavra do Senhor diz assim, Isaías capítulo 53: quem deu crédito ou quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo.
deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou como rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará sobre si a maldade deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. O profeta Isaías, profeta messiânico, está falando aqui da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, como disse Pedro, quando Jesus perguntou a ele: meus discípulos, o que as pessoas falam a meu respeito? Nesse momento, Pedro, na direção do Espírito Santo, responde: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, o Senhor Jesus se volta para Pedro e diz: Simão, Pedro, pois eu te digo que tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu tenho dito na igreja, tenho dito nas oportunidades que tenho, que a igreja de Jesus jamais poderia ter sido edificada sobre a vida de Pedro, porque Pedro era pecador, e a igreja de Jesus, que é o corpo do Senhor, jamais se sustentaria sobre um homem ou sobre os ombros de um homem pecador. Então Cristo se volta para Pedro e diz: Pedro, eu te digo, não foi carne nem sangue quem te revelou essa verdade, mas o meu Pai que está no céu. E aí Jesus pronuncia a grande verdade: sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e nem o diabo, nem o inferno, nem toda a comunidade infernal, diabólica, maligna, prevalecerá contra a igreja, porque ela está edificada não em outra pessoa, mas na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Hoje comemora-se o domingo da ressurreição, o dia em que os céus manifestaram a glória de Deus, o dia que o Pai Celestial levantou a Cristo dentre os mortos, dando a Ele poder, autoridade, nome sobre todo nome. E é esse Jesus, é esse Salvador glorioso que a igreja celebra. É esse que nós evangélicos celebramos com alegria, pois sabemos que Ele não está morto. Ele esteve sim crucificado numa cruz, mas desceu de lá e Deus o ressuscitou dentre os mortos, dando a Ele um nome que é sobre todo nome, a saber, o nome de Jesus. Então, nesta noite, eu quero compartilhar com você uma palavra que diz respeito à Páscoa. A Páscoa que nós celebramos essa semana, e estamos celebrando hoje, a ressurreição do Senhor. Eu vou cantar dois cânticos, embora eu não seja cantor, mas eu vou cantar dois cânticos que trazem verdades profundas. A primeira verdade diz respeito à minha condição, quem eu sou diante de Deus, quem nós somos diante de Deus, e como Deus nos vê, como Deus nos socorre. E o segundo cântico
tem a ver com a morte sacrificial de Jesus na cruz do Calvário. Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo
conhecimento que houve também em Cristo Jesus. Glória a Deus por Jesus. Meus queridos, na noite de hoje eu quero então pensar um pouco com os irmãos, com você que está acompanhando a nossa live,
sobre a grande verdade que diz respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, como disse o apóstolo São Pedro, em resposta ao Senhor Jesus, em resposta a uma pergunta do Senhor Jesus, quando ele perguntou: o que dizem as pessoas a meu respeito? E alguns dos seus discípulos disseram: bom, algumas pessoas dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Moisés, alguns dizem que o Senhor é um dos profetas. E então Jesus faz uma pergunta direta a eles: e vocês? Vocês que são crentes, vocês que são meus discípulos, vocês que caminham comigo todos os dias, vocês que têm aprendido comigo, o que vocês têm a dizer a meu respeito? Nesse momento, João, ele salta à frente dos demais discípulos e dá a Jesus a resposta que o Pai Celestial queria que fosse dada. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é nessa hora que o Senhor dá a Pedro sua poderosa resposta. Ninguém te revelou isso, Pedro, senão meu Pai que está no céu. Você revelou isso na ação, graça e poder do Espírito Santo. Essa foi a resposta que Pedro deu a Jesus. E o Senhor completa dizendo: sobre essa pessoa, sobre o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja, e ninguém se levantará contra ela, nenhuma palavra derrotará a igreja. Glória a Deus por isso. No Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, aliás, a partir do verso 1, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Pois muito bem, hoje nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor Jesus. Meus queridos, nós não podemos negar que quando o assunto é Bíblia, muitas pessoas se sentem incomodadas. E esse incômodo só acontece porque as mesmas pessoas têm a tendência de quererem fazer o que lhes dá na cabeça. Elas querem viver por conta delas mesmas. Elas não querem dar satisfação a ninguém. A Bíblia, além de ser a carta do Criador,
a seus filhos e filhas é também palavra de ordem, de disciplina, de compromisso. E ainda a Bíblia, a palavra de Deus, apresenta o perfeito manual que nos ensina a negarmos a nós mesmos, a fim de que aprendamos a obedecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso, além de nela encontrarmos palavras puras, verdadeiras e de amor verdadeiro. Acontece, meus irmãos e irmãs, que hoje em dia a tendência é de que as pessoas escolham fazer e dizer o que quiserem, sem que alguém as repreenda, ou até mesmo as advirtam pelo que fazem e dizem. O sistema em que vivemos não assume, mas a oferta é de se viver a anarquia, viver sem influência de um governo, de uma disciplina familiar ou cristã. É aquele negócio de vida livre, leve e solta. É a filosofia de Caetano Veloso, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Entenderam? É assim que o sistema desse mundo quer que as pessoas vivam. Essa é a filosofia dos dias atuais. Filosofia amparada por aqueles que muitos chamam de intelectuais, inteligentes. A Bíblia é tão fantástica, tão atual, que no livro de Juízes, no capítulo 17, verso 6, nós lemos que naquela época, na época dos juízes, não havia rei em Israel, não havia governo em Israel. Cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. E no livro de Provérbios, no capítulo 11, o rei Salomão escreveu: não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que pode restaurar é o conselho de muitos sábios. O rei Salomão escreveu isso em Provérbios capítulo 11, a partir do verso 14. Muitas pessoas já até se acostumaram quando ouvem notícias de que pais abandonam seus próprios filhos, filhos que ignoram e desrespeitam os pais, idosos que muitas vezes, abandonados à própria sorte, são forçados a viverem uma vida de solidão, de tristeza e muitas vezes de descaso dentro de um asilo, esquecidos dentro de um asilo. Quando recém-nascidos são descartados em latas de lixo ou na porta de uma residência, à beira de estradas e até abandonados em hospitais. Muitas pessoas estão acostumadas a ouvirem notícias desse tipo. Quando muitos animais são mortos porque alguém simplesmente decidiu tirar-lhes a vida, fazendo disso diversão e até mesmo esporte. No entanto, a Bíblia, a palavra de Deus, nos deixa claro que isso tudo não é nenhuma novidade. No entanto, Deus chama esse comportamento, essas atitudes, de pecado. Por conta de uma pós-modernidade já vencida e até ultrapassada, muitas pessoas vão tomando suas decisões sem se preocuparem se o que estão fazendo é certo ou errado. Na cabeça de muita gente, na opinião de muita gente, se essas decisões e escolhas estão certas ou erradas, isso elas irão ver depois. O que elas querem no momento é viver a vida. É como diz o cantor e compositor Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu.
Por isso que muita gente tem dado com a cara no muro, porque vive sem direção, vive sem respaldo, vive sem os bons conselhos, ou sem observar os bons conselhos da palavra de Deus. É por isso que muita gente se dá mal na vida. Aceitem essa verdade ou não. Um dia, todos nós, crentes e não crentes, crentes ou ateus, daremos conta de todos os nossos atos e escolhas a Deus. Essa verdade o apóstolo Paulo comunicou aos crentes que viviam na cidade de Roma, ao escrever a eles a epístola aos Romanos, capítulo 14, verso 12. Paulo disse àqueles crentes: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Queridos, não é dentro dessa realidade que estamos vivendo hoje, não é dessa maneira que o mundo tem caminhado hoje, não é dessa maneira que a sociedade tem vivido. Estamos na Semana Santa, ou encerrando a semana, onde, no que diz respeito à Páscoa, fala-se muito em Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumento. A última ceia, quando os discípulos preparam uma sala, um auditório, onde se reúnem com Cristo para o jantar da última Páscoa do Senhor. Em seguida, temos a Sexta-feira Santa, a crucificação. Logo depois, surge o domingo, o dia da ressurreição. Porém, qual é o assunto nesse momento? Ou qual foi o assunto da semana? Nesses últimos dias, qual propaganda foi a mais difundida e divulgada, principalmente nessa Semana Santa, ou chamada de Semana Santa? Nessa semana onde os religiosos comemoraram a Páscoa, o que foi ensinado às crianças? O que os filhos ouviram em casa? Você que é tão religioso, qual foi o seu assunto com os teus filhos em casa durante esta semana chamada de Semana Santa? Teve a ver com a celebração da Páscoa? Ou o assunto foi política, presidente da República e Covid-19? Qual foi o assunto de maior impacto na sua vida nesta Semana Santa? Foi a Páscoa ou foi o presidente da República? Os hospitais, a crise na saúde, a política ou a pandemia? A Páscoa é a maior celebração cristã da história da humanidade, juntamente com o Natal, juntamente com o nascimento do Senhor Jesus. O que teve a ver com a Páscoa do Senhor nessa semana? Coelho e ovos de chocolate? Olha, eu tive a impressão nessa semana que nem os ovos de Páscoa tiveram lá a sua popularidade. Parece que até isso está morrendo. Se isso estiver morrendo, provavelmente é para que esse comércio não venha a trazer à memória das pessoas a Páscoa do Senhor Jesus. Parece-me que até essa propaganda está perdendo sua utilidade. Coisas relacionadas a Deus e a sua palavra não são importantes para muitas pessoas
e até mesmo para muitos daqueles que estão envolvidos em cargos que administram a nossa nação. Muitos dos nossos governantes sequer estão preocupados com isso. Alguns têm procurado fazer com que não haja nenhuma facilidade para aqueles que estão engajados no ensino e na pregação do Evangelho de Cristo Jesus. No Natal comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Essa é uma grande verdade. Mas quem rouba a cena? O Papai Noel. De Jesus Cristo é óbvio que essa celebração pertence. Embora o próprio Senhor Jesus Cristo não tenha nascido no mês de dezembro, nem por isso o Papai Noel poderia ocupar com preeminência o lugar do aniversariante. Outro exemplo é esse que nós estamos vivendo essa semana, a Páscoa. O que se comemora na Páscoa, por um acaso, tem alguma coisa a ver com chocolate e coelho? Não, obviamente não. Mas alguém decidiu minimizar, diminuir, encobrir, esconder, desvalorizar, tornar inútil a comemoração da Páscoa. E a fim de alcançarem seus objetivos, vivem reproduzindo uma mentira. Mentira que atinge diretamente, principalmente as crianças. E por que essas coisas acontecem? Porque, ao invés da verdade, a mentira vem sendo espalhada entre as pessoas através da televisão e principalmente hoje em dia através das redes sociais. Simplesmente porque quando o assunto é princípios bíblicos, a tendência em muitos casos é suplantar a verdade, sufocar a verdade, extinguir a verdade, fazer morrer a verdade. Se alguém nos pedir informação com respeito à Páscoa ou à Semana Santa, teremos as respostas certas ou teremos argumentos? Nós teremos as palavras do Senhor nos nossos lábios ou teremos informação escolar? Nós seremos capazes de dar respostas detalhadas, corretas, exatas, verdadeiras, ou falaremos sobre coelhinhos e ovos de chocolate? Todo cristão que vai à igreja regularmente, que faz suas orações, que mantém suas devoções, seus devocionais, que preza pela guarda das tradições familiares com respeito à sua religião, precisa estar a par dos acontecimentos e não pode tão somente seguir o fluxo das informações que recebe, principalmente quando o assunto diz respeito às coisas relacionadas à pessoa de Deus, à pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Foi Deus quem tomou a iniciativa de enviar seu Filho a esse mundo para que a humanidade fosse alcançada, envolvida pelo seu amor, manifestado na pessoa de seu Filho e resgatada do poder do pecado, da morte e do diabo, e assim, por intermédio de Jesus, vir a ser aproximada dele, de Deus,
mediante o sacrifício e o sangue derramado de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa é um momento de reflexão, de se pensar. A Páscoa vai muito além do dar e receber presentes. A Páscoa conta a história do plano de Deus para quebrar o poder do pecado, que causa separação entre ele, Deus, e o homem pecador. Quando desprezamos algo que vem de Deus, desprezamos o próprio Deus. E isso traz consequências terríveis para a nossa vida. Na carta aos Hebreus, no capítulo 2, a partir do verso 1, o escritor aos Hebreus discute a questão de desprezarmos tão grande salvação providenciada por Deus através do seu Filho Jesus. O escritor aos Hebreus toma o cuidado de dizer às pessoas, às igrejas da Ásia Menor, o seguinte: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, nos afastemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos, se não atentarmos para uma tão grande salvação? E o escritor aos Hebreus continua dizendo: esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela, dessa salvação, por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 2. Meus irmãos, minhas irmãs, você que está nos acompanhando agora através desse vídeo, não basta recebermos uma oração, não basta participarmos de missas e cultos evangélicos, se não nos curvarmos diante da palavra de Deus, tudo isso terá sido em vão, de nada adiantará. Religiosidade não coloca ninguém justificado diante de Deus. A palavra de Deus, através do apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 1, a partir do verso 5, João escreveu: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. João estava se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele estava dizendo: meus irmãos, eu ouvi essa palavra. Nós, os apóstolos, ouvimos estas palavras diretamente dos lábios de Jesus. O Senhor Jesus disse para nós: Deus é luz, nele não há treva alguma. E João continuou a falar às igrejas: se nós que somos crentes em Jesus afirmarmos que temos comunhão com Ele, com Deus, com o seu Filho Jesus, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém, continua João, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo pecado. João ainda alerta aqueles irmãos dizendo: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. João alerta a igreja dizendo: se afirmarmos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos e irmãs, como poderemos ignorar aquilo que Deus fez para nosso benefício nessa vida, no que diz respeito à nossa vida espiritual e com respeito à nossa vida na eternidade? Como poderemos acreditar que poderemos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos, se vivemos ignorando ao próprio Deus Criador e a seus propósitos, a seus mandamentos? Como poderemos viver iludidos, acreditando que Deus fará alguma coisa para nosso benefício, se nós ignoramos as coisas de Deus, se nós vivemos do nosso jeito? Você acha que celebrar a Páscoa é algo que tem a ver com o agradar a Deus? O que agrada a Deus é um coração contrito e arrependido. O que agrada a Deus é negarmos a nós mesmos. O que agrada a Deus é mostrarmos às pessoas, é deixarmos que os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus estejam na nossa vida diária. Nos falta palavras para descrevermos tão grande obra de salvação. O Senhor Jesus pagou o preço com o seu próprio sangue ao morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. A Bíblia relata na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, o seguinte: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque não eram judeus e não tinham lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo, e por intermédio de Cristo o Senhor perdoou todos os nossos pecados e anulou a nossa conta, a nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer, Ele acabou com essa conta, com essa dívida, pregando-a na cruz. E Paulo continua dizendo: e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. O Senhor Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, quando ressuscitou, Ele humilhou os poderes das trevas publicamente e levou-os prisioneiros na sua vitória sobre a morte. Em tudo, Deus seja louvado, porque Jesus venceu a morte ao ressuscitar ao terceiro dia, dando-nos a garantia de que juntos com Ele viveremos na eternidade, livres de qualquer condenação. Enquanto a Páscoa no Antigo Testamento é
a libertação da escravidão do Egito. No Novo Testamento é a libertação da escravidão do pecado, realizada na pessoa de Jesus. Jesus é o Cordeiro Pascal. O mandamento deixado por Jesus a todos os crentes nele, aqueles que são seus discípulos, é que celebremos a Páscoa nele, na sua pessoa. E ele determinou isso na ocasião da ceia, como foi celebrada por ele e seus discípulos na noite em que foi traído, deixando a todos nós, a ordenança de trazer tal acontecimento à nossa memória. Fazer isto em memória de mim, em sua realização, na realização da sua ceia. Pois o pão simboliza o seu corpo, o cálice simboliza o seu sangue. Portanto, meus irmãos, não se engane quanto ao verdadeiro significado da Páscoa. Ela em nada se associa com o que muitos comemoram. Não tem nenhuma ligação com coelhos ou ovos de chocolate. Não se pode perder a verdadeira essência da Páscoa. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, Mateus capítulo 28, a partir do verso 1 até o verso 10, nós lemos o seguinte: depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: não temais, pois eu sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava. Ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis. Eu vos avisei. Elas então, saindo apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos. E Jesus foi ao encontro delas, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que sigam para a Galileia, lá me verão. Lá me verão. O que pensam, meus irmãos? O que pensam e sabem as pessoas em relação à Páscoa? O que você, embora possa ser tão religioso, sabe com relação a essa celebração? A Páscoa era a primeira festa do calendário judaico, celebrada todo ano no primeiro mês, aos 14 dias do mês, no crepúsculo da tarde. Com respeito à Páscoa, o registro da Páscoa está lá em Levítico, capítulo 23. Era a ocasião em que cada família em Israel comemorava a libertação da nação do Egito.
com o sacrifício de um cordeiro sem mancha, sem defeito. A festa também era a mais antiga de todos os dias santos dos judeus, sendo que a Páscoa foi celebrada na véspera da libertação do povo hebreu, que por muitos anos viveu escravo dos egípcios, do faraó. Portanto, tem muita gente enganada em relação ao significado da Páscoa. Na véspera da Páscoa, enquanto os hebreus se preparavam para deixar o Egito, a fim de serem livres, a fim de viverem livres das correntes que os feriam, os prendiam, dos açoites que rasgavam suas costas, e do peso da autoridade cruel e maligna do faraó, um cordeiro inocente teria de ser sacrificado. Seu sangue deveria ser aspergido, passado nos umbrais das portas das casas dos hebreus. E assim feito, esperariam o amanhecer da libertação. Aquele povo seria livre, pois o Senhor havia ouvido o clamor daquela gente. Jesus é o Cordeiro de Deus, enviado para a nossa libertação, aquele que havia sido prometido, o Messias, o Rei dos Judeus, que nascera da Virgem Maria. Mas, enquanto para a humanidade a salvação estava próxima, enquanto para os hebreus a libertação estava próxima, para o Filho de Deus a cruz se aproximava. Os sofrimentos, as dores se aproximavam. O Senhor Jesus haveria de morrer pendurado numa cruz, entre dois ladrões, entre dois malfeitores, entre dois criminosos. O Santo de Deus haveria de ser pendurado no madeiro. Meus queridos irmãos, não seria nenhuma novidade para um judeu um homem ser pendurado numa cruz. Milhares de pessoas já haviam morrido dessa maneira. Milhares de homens já haviam sido pendurados numa cruz e executados. Era assim que o Império Romano executava todos aqueles que se colocavam contra as leis de Roma. Não havia novidade em crucificar pessoas. O Império Romano era craque em fazer isso. Eles sabiam como crucificar uma pessoa. Eles sabiam, eles tinham técnicas para fazer com que aquele que estava pendurado naquela cruz sofresse pelo maior tempo possível. Não haveria graça nenhuma, não haveria espetáculo nenhum se aquele que fosse pendurado no madeiro morresse rapidamente. A história nos fala de um homem chamado Espartaco. Espartacus. Eu me lembro, quando eu era garoto, eu assistia a filmes épicos sobre a história do Antigo Testamento. E eu me lembro que eu assisti a um filme chamado Espartacus. E o ator principal era Kirk Douglas, pai do Michael Douglas. Kirk Douglas já faleceu, né? Talvez você esteja rindo em casa, dizendo assim: não é no meu tempo. Tudo bem, né? Cada um no seu tempo. Mas Kirk Douglas interpretou Spartacus em Hollywood.
Espartaco ou Espartacus foi um homem que se colocou ou que colocou em risco a República Romana ao liderar uma revolta de escravos que chegou a mais de 100.000 homens. Espartacus conseguiu liderar um exército de revoltados, mais de 100.000 homens. Espartacus enfrentou as legiões romanas por 2 anos. Ele conseguiu se manter firme por 2 anos. Todo o seu exército foi fiel a ele, mas por 2 anos. E esse homem, Espartacus, e também o seu exército, seus fiéis seguidores, só foi derrotado pela intervenção das tropas experientes de um general chamado Pompeu, um general romano chamado Pompeu. Gente, ao ser vencido e capturado, Espartacus e mais 6.000 homens que lutaram firmemente ao seu lado, foram crucificados. 6.000 combatentes que sobreviveram foram crucificados. E veja o que o Império Romano fez. Esses homens foram crucificados ao longo de 200 quilômetros, que ia da Via Ápia até entrar em Roma. 6.000 homens crucificados. Então, para o judeu e para os romanos, crucificação não era novidade. O Império Romano agiu desse modo com a intenção, com respeito a Espartacus, o Império Romano agiu dessa maneira para botar fim, para aterrorizar os outros escravos e também impedi-los de qualquer outro movimento contra o Império de Roma. Para o Império Romano, a crucificação era algo muito comum. Porém, o condenado não poderia morrer rapidamente. O sofrimento e os algozes deveriam durar o máximo de tempo. Mas essa crucificação na Páscoa dos judeus, tinha algo de diferente. Apenas Jesus haveria de ser crucificado. Embora o próprio Pôncio Pilatos não houvesse encontrado nenhuma prova que o condenasse. Pilatos foi um governador romano da província da Judéia que condenou Jesus à morte por insistência dos sacerdotes judeus, dos religiosos, dos líderes religiosos dos judeus. Um governador fraco, corrompido pelo poder e pela posição que ocupava. Pôncio Pilatos estava diante de um homem inocente. Estava provado que não havia nenhuma culpa em Jesus. Porém, Pilatos, acovardado pela agitação da multidão e pelos líderes religiosos dos judeus, fez a seguinte pergunta a toda aquela multidão. Mateus capítulo 27, a partir do verso 22, Pôncio Pilatos se coloca diante da multidão e pergunta: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas a multidão gritava ainda mais: crucifica-o. Meus irmãos, na leitura que fiz nessa noite, 700 anos antes de Jesus, Deus levanta o profeta Isaías. E no capítulo 53, versículo 9,
Isaías capítulo 53, verso 9 diz assim: deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou como rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Mesmo assim, Pôncio Pilatos condenou Jesus. Nenhum crime, nenhuma culpa, nenhuma transgressão. A condenação de Jesus Cristo haveria sim de acontecer. Contudo, todas as autoridades que participaram e aquelas que julgaram o caso de Jesus de Nazaré, todas elas estavam corrompidas pelo pecado. O evangelista Mateus, no capítulo 26, Mateus capítulo 26, a partir do verso 59, Mateus capítulo 26, a partir do verso 59, do 59 ao 68, Mateus escreveu assim: os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não encontravam coisa alguma, apesar de muitas testemunhas falsas se apresentarem. Mas por fim compareceram duas testemunhas e disseram: esse aí afirmou: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou-lhe: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, permaneceu calado, e o sumo sacerdote disse: ordeno que jures pelo Deus vivo e diga-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe respondeu: é como disseste. Contudo, digo-vos que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, rasgando as próprias roupas, o sumo sacerdote disse: blasfemou. Por que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? Eles responderam: é réu, digno de morte. Então alguns cuspiram-lhe no rosto e deram-lhe socos, e outros deram-lhe tapas, dizendo: ó Cristo, profetiza-nos, quem foi que te bateu? No Evangelho de Lucas, capítulo 24, encontramos Jesus dando a seus discípulos as últimas instruções antes de seu retorno junto do Pai. Estas foram as palavras do Senhor Jesus a eles. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. João Batista, primo de Jesus, ao ver Jesus vindo na sua direção para ser batizado, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o pão vivo que desceu do céu e dá vida eterna a todos aqueles que creem nele. Jesus é o único caminho para Deus. Foi ele e nenhum outro escolhido pelo Pai para que fosse levado à cruz e lá padecesse pelos nossos pecados. Após ter sido ressuscitado, Deus deu a Jesus o mais excelente nome, para que pelo seu nome se dobre todo o joelho
para que diante desse nome se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, ou em qualquer outro lugar. Nenhum nome é suficientemente poderoso para salvar o pecador. Se confessarmos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, seremos por Ele justificados dos nossos pecados. Do contrário, permaneceremos debaixo da condenação do pecado. O Senhor Jesus é o caminho que nos leva à presença do Pai Celestial. O Senhor Jesus é a verdade eterna sobre a qual podemos descansar. Ele é a vida que nos garante vida eterna, livres de toda e qualquer condenação. Encerro a minha palavra neste momento, fazendo a leitura da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, uma passagem muito conhecida pelos crentes, pela igreja de Jesus, por aqueles que estão firmados na pessoa de Jesus, no seu nome e que foram justificados pelo seu sangue. O apóstolo Paulo, ao escrever aquela igreja, aqueles crentes, disse, Romanos capítulo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nos livrou da lei do pecado e da morte. Que o Senhor Jesus seja verdadeiramente o seu Cordeiro Pascal. Que você celebre a Páscoa, a libertação por intermédio do sangue de Jesus. Porque o Senhor virá buscar a sua igreja. O Senhor julgará o mundo com justiça. O dia do Senhor está próximo. Subirão com Ele aqueles que seus nomes forem achados, escritos no livro da vida e do Cordeiro. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Eu quero cantar mais um cântico. E logo em seguida eu estarei orando, dando por terminado esse culto de louvor ao Senhor. Seguindo até encontrar meu Jesus.
Amém. Louvado seja Deus por isso, por esse tempo que tivemos aqui, onde pudemos louvar a Deus e também olharmos para a sua palavra. Que Deus abençoe você ricamente através da pessoa do Senhor Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana frutífera, uma semana próspera na pessoa de Jesus e em sua bendita palavra. Antes que você se esqueça, provavelmente na quarta-feira, quando nós retornaremos com o nosso culto presencial, estará conosco, se for possível, o pastor Carlos Matos, da Igreja Evangélica Shekinah de São José dos Campos. Ele que é pastor dessa igreja e também diretor e fundador de um trabalho com crianças na cidade de Jacareí, e também tem feito um trabalho de apoio missionário no norte de Minas. Então, quarta-feira, às 19h30, nós estaremos de volta com o nosso culto presencial, obedecendo as restrições, máscara, álcool gel e distanciamento. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Quero orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esse culto. Senhor Deus, graças te damos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, pelo tempo que permanecemos aqui nesta casa de oração. Que o Senhor use as nossas vidas nessa semana para compartilharmos o Evangelho do Reino, Evangelho genuíno, puro, o Evangelho de Jesus, para aqueles que não conhecem ao Senhor como Salvador de suas vidas. Que o Senhor abençoe esta igreja, cada uma das famílias. Que o Senhor abençoe também todas as demais igrejas nessa cidade que professam unicamente a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Pai Celeste, em nome de Jesus, eu te agradeço. Que a graça do Senhor esteja sobre o teu povo. Que a comunhão do Espírito Santo esteja com o teu povo. E que o amor de Deus reine poderosamente em cada coração. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Boa semana e até o nosso próximo culto, quarta-feira, às 19h30. Deus abençoe. Eu acho que vai ter que dar uma